Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, por esta noite, por esta lição, por este assunto, ao qual será tratado na noite deste dia. Que nós possamos ser edificados, sairmos daqui regados, Senhor, com o crescimento que o Senhor pode dar a cada um, através do ensino da Tua palavra. Senhor, trabalhe em nosso coração e nossa mente, para que possamos fazer aquilo que lhe apraz, e o nome do Senhor ser glorificado. Usa o Teu servo, que irá ensinar a Tua palavra na noite deste dia, é o que nós rogamos e suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Abaixa um pouquinho aqui para mim, Cláudio, por favor. Abaixa, por gentileza. É esse aqui. É. Isso. Aí. Aham. Isso. Amém, meus irmãos? Estamos aqui nessa noite, né? Para estar transmitindo o nosso culto de ensino, culto indutivo, que é da palavra de Deus, gerando conhecimentos, absorvendo as lições de uma primazia muito importante, que é a preparação da nossa vida e da nossa razão para viver melhor para com Deus. Amém? A Bíblia diz que devemos dar graça em tudo dá graça, né? Hoje eu tive um retorno do médico e eu saí de casa preparado, né? Meu desejo era que eu voltasse para casa com boas notícias, mas as notícias não foram boas em relação do meu braço. Corro o risco até de perder também. Então, a situação não são boas. A inflamação não terminou, continua infeccionado, né? Então, teve 2 médicos para me atender, para falar comigo. No dia 18 do mês que vem, que o médico vai reunir comigo, que vai conversar comigo a respeito do meu braço, mas as notícias não são boas. Então, uma série de consequências que ocorreu, né? Eu voltei para casa muito triste, né? Isso mexeu comigo, mas nós estamos aqui, né? Para ensinar e falar aquilo que Deus coloca em nossos corações, né? Verbalizar cada dia mais, perseverar e ficar. Amém? Com Jesus, né? É melhor com Jesus. Meus irmãos, vamos aqui para a introdução. E a igreja, ela deu um passo muito grande, né? Estou muito feliz, realizado da nossa igreja ter o nosso Instituto Teológico, né, irmão Jefferson, que está acompanhando ali, que está fazendo as inscrições, está me ajudando, do pessoal, e nós temos o representante, né, da instituição aqui em Morrinhos. Uma pequena igreja dessa, com uma capacitação dessa, abrangente,
pelo CETADEB. Não é qualquer pastor que faz a inscrição. A nossa inscrição passou, né? Então, irmão, desenvolver uma mensagem para a evolução desse mundo que nós estamos tendo hoje. Hoje as pessoas, elas estão muito mais além do que nós pensamos. E você precisa de estar à altura para pregar, para redarguir, para ensinar. Você tem que estar preparado para a evolução que nós estamos aí. E é só através, irmãos, de boa educação cristã que nós vamos conseguir defender a nossa fé. Se não tiver uma boa educação cristã, sadia, preparada, muitas pessoas vão ser engolidas pelo adversário. Amém? Vamos fazer uma inauguração muito linda, né? Mandar fazer os banners, estude teologia conosco, né? Vamos pôr a nossa igreja para cima. Vamos pôr a nossa igreja para cima. Em nome de Jesus. E enquanto eu estiver aqui com vocês, eu estou aplicando nos conhecimentos e nos estudos. Amém? Vamos lá para a nossa introdução. Olha, nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que Deus, o sobrenatural, é um mito. São diferentes à doutrina bíblica do pecado. Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Judas 1:3. Irmãos, como é muito grande essa lição, eu vou dispensar aqui a introdução, mas já vamos entrar dentro do assunto, porque assim fica melhor para ganharmos tempo. Amém? Olha, primeiro tópico: a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral, a expressão bíblica últimos dias, a alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo
retratado como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo 3:1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo 3:2. Por isso a lista paulina é uma descrição da escada dos pecados na sociedade, é o enfraquecimento da doutrina bíblica, é o relativismo que não aceita a norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade, o atual e alarmante crescimento do pecado. É uma indicação de que já vivemos nesses últimos dias, não o bastante apesar das investidas heréticas. A Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1:15. Irmãos, como que nós vamos dividir estes tais assuntos? Sobre, nos últimos dias, tempos trabalhosos, não é isso que está escrito? O que é que nós conseguimos identificar e ter? O que é que os tempos trabalhosos incluem? Os últimos dias. Inclui o quê? Primeiro, a era cristã na sua totalidade. Os últimos dias. Nós vimos que Paulo, porém, ele profetiza pelo quê? Pelo Espírito Santo. Ele está falando pelo Espírito, ele está falando pelas profecias do Espírito Santo. Então, vamos ver que as coisas, se tomarões, elas tomarão o quê? Piores momentos. Na medida que o fim se aproxima, na medida que se levanta os dias piores da era humana, o fim vai se aproximando, os últimos dias serão o que agora? Ensinados o quê? Ensinados. A minha alma queima. Os ensinamentos, eles trarão a memória. Por cada dia que se aproxima, por cada momento que se aproxima, os últimos dias, eles serão assinalados por aumento de cada vez maiores de iniquidade no mundo. Será tomado, irmãos, uma desconsideração tão infâmia, tão perverso contra o sentimento igreja. As pessoas terão um dessentimento tão desprovido do desejo igreja. Por quê, querido? Porque a iniquidade, ela tomará conta do coração do mundo. Porque nos colapsos dos padrões morais, multiplicação de falsos crentes, de falsas pessoas que estarão dentro da igreja proclamando o reino de Deus, mas não é um reino vivo, puro
e eficaz. Estarão pregando blasfêmia, heresia, estarão pregando mentira, estarão pregando engano, estarão pregando a desconstrução do evangelho genuíno e puro, organizado por Cristo Jesus. Eles estarão empurrando tudo que não presta no seio dos irmãos, na vida do crente. Esfriamento espiritual. Período do anticristo. Período do anticristo é este que faz você desacreditar na construção daquilo que foi um dia orado, proclamado, morto, ressuscitado, vida, esfriamento por todas as partes e esferas da humanidade, onde as pessoas estarão vivendo um período de tempos que serão espiritualmente difíceis. O período está sendo, não está sendo difíceis? Tá. O período de frieza está ou não está difícil? O período de fé está ou não está difíceis? Os comportamentos dos crentes, que se diz salvos, está contaminado. Estamos vivendo uma contaminação pré-nupcial de uma aliança que pensa que é uma aliança com Cristo, mas é uma aliança com o anticristo. Que pensa que é uma aliança com a oração, mas é uma aliança, irmão, com a blasfêmia. Aqueles que oram, mas blasfêmia. Aqueles que jejuam, mas jejuam em prol desse reino. E aí, irmãos, o que nós temos para entender sobre isso? Como que nós vamos buscando algo tão importante que é a volta de Jesus? 1 Pedro, capítulo 3, por favor. Versículo 1. Glória a Jesus. Olha, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerada a vossa vida casta em temor. Agora eu quero instruir aqui, irmãos. O que está relacionado isso com ensino? Os valores morais dos casamentos, dos relacionamentos, a
catalisação de uma vida, de um lar, o desmonte da santidade, da pureza, da aliança, da vida, onde vai perdendo, irmãos, maridos e mulheres, toda a sua vida, desconstruindo o evangelho da pureza. Como que se apresenta a iniquidade? Ela começa a vir dos vossos lares, dos casamentos, das alianças que são quebradas com a igreja, que são quebradas com a doutrina, que são quebradas com a natureza do evangelho, que vão vivendo de qualquer maneira, desconstruindo aquilo que é puro, que é santo, que é imaculado. Sim ou não? E aí, irmãos? As pessoas estão vivendo os adornos do mundo. A igreja está enchendo-se dos adornos do mundo. Irmãos, e vai perdendo o quê? A alegria, o temor, a pureza. Sim ou não? E não consegue, irmãos, ganhar mais nada. O interessante é que a Bíblia fala que esse enfeite exterior, beleza interior, adornos, berrantes exagerados, dispensiosos, porque são contrário ao modelo do Espírito, ao modelo do quê? Modesto, que Deus requer da parte, tanto do homem quanto tanto da mulher, vida cristã. Não é isso? Vida cristã. E aí, irmãos, quando nós quebramos esses valores, nós não estamos desconstruindo tudo que é doutrina bíblica? Sim ou não? Estamos desconstruindo. E o espírito desse mundo não deixa nem que o homem nem que a mulher veja. Ele envolve porque ele é atraente, ele é sedutor, ele é desejoso. E aí, irmãos, o que muito importa para Deus na vida cristã é a disposição mansa, quieta, ataviados, uma família alcançar a verdade, vertentes, vontade de Deus para uma vida eterna, para suas vidas. Você sabe o que é, irmãos? O adjetivo manso, ele descreve uma atitude despretensiosa, que se manifesta. O que se manifesta? Primeiro, submissão. Sim ou não? Você acha que hoje a igreja que representa a vida eterna, o arrebatamento, ela tem submissão? Não tem. Não. A igreja que representa o arrebatamento tem submissão? Não tem, meu irmão. Nós estamos sempre pendurados nos adornos do mundo.
submissão, querido, ela volta para o adjetivo manso. É aquilo que Deus te amansou, é aquilo que Deus te preparou, é aquilo que você recebeu do Espírito Santo. Você agora tem uma vida voltado para Deus. Você respeita seus preceitos, você respeita a autoridade divina, você respeita aquilo que é mais puro, que é mais prazeroso. Você quer viver uma vida totalmente desprovida desse mundo, mas voltado para o teu Senhor. Aleluia! Agora, como que nós vamos ver que nós temos uma vida submissa para o arrebatamento? Levamos uma vida totalmente descontrolada, querido. Descontrolada. Nós levamos uma vida indelicada para Deus. O que o mundo coloca? A imbeleza. Parece que a gente não consegue ver beleza no céu. Não conseguimos ver beleza na vida espiritual. Não conseguimos ver beleza na oração. Não conseguimos ver beleza no ensino. Desprezamos tudo aquilo que é santo, que é puro. E como é que podemos estar preparados para ouvir o arrebatamento da igreja que está perto a se cumprir? Como é? Descaracteriza os valores da sua vida com Deus. Nós temos que ter, irmãos, uma preocupação muito grande. Procura buscar o que você tem melhor de Deus para você. Procure buscar o que você tem melhor. O que te toca, o que te move, o que fala com você, o que atrai a sua atenção. Alguém quer comentar, por favor? Nós temos que melhorar e muito, irmão, porque falta poucos instantes no relógio do céu para o anticristo tomar pulso desse mundo. Falta pouco. Falta pouco que nós temos que estar pronto. Escapar por nossa vida. Aí não. O que é a igreja do arrebatamento? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O que é essa igreja? Ela constrói um futuro para a vida eterna. Deixando, pois, todo o que? E todas as desejar efetuosamente como novamente nascido do leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? E aí, irmãos, às vezes nós ficamos tristes porque a gente não quer entender por que o mundo nos odeia.
Você acha que o mundo vai gostar de crente que prega? Que crente que ora? Crente que ensina a verdade? Que crente que instrui a verdade? Que crente que vive na lei do Senhor? Que crente que se separa? Não, irmãos, porque você vai na contramão do mundo. Aleluia! Mas eu tenho sentimento, uma coisa, que eu vejo que a igreja do arrebatamento, ela tem perdido este sentimento. Ela tem, porque ela despreza tudo aquilo que é puro e vivo. E aí? Como que poderemos ser uma nação santa? No capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração, o sacerdócio, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É daquele que nos chamou, querido, chamou a mim, chamou a você, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós temos que ter essa luz. Aleluia! Porque nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa condição agora é de o quê? Possessão peculiar de Deus, separado do povo deste mundo, e nos faz peregrinos. Aqui vivemos numa terra, mas peregrinos porque pertencemos a Deus. E aí podemos cantar: sou peregrino na terra, distante estou do meu lar, minha alma nela se espera, de que Cristo vem me buscar. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, alguém quer comentar, por favor? Quer dar sua participação no estudo? Irmã Gisele, irmã Ruth, irmão Cícero, irmão Elias. Aleluia! A presença. Vem tirando e tira, que não vê necessidade, precisa, é exagero. Verdade. Que mais, irmãos, pelo norte que o irmão Elias colocou aí? Essa erosão da ortodoxia ao ensino progressista. Ela representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiências religiosas desse mundo. O fundamento da fé cristã é questionado. Isto é autoridade bíblica, é rejeitado e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura. O entretenimento é o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigo. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de instrumento de transformação do caráter das pessoas, 2 Timóteo 3,5. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, nada pelo Espírito Santo capaz de constranger a consciência dos pecadores.
E aí, irmãos, como que nós entendemos essas questões? De que forma? De que maneira? Como que você enxerga isso? Ei, meu irmão, como que está a nossa, realmente, o que nós estamos concordando? Irmãos, tem pessoas que eles não têm conhecimento bíblico, não têm uma teologia diabólica, profana, não trazem envergadura a uma vida separada. E os crentes que não lêem uma Bíblia boa, pentecostal, que busca conhecimento, que está preparado, apto para corrigir, para ensinar, para preparar, para ouvir. Espera aí, estou ouvindo alguma coisa. Não, está errado. Isso aí para mim não serve. E o povo fica assim. É verdade, é por aí mesmo. A gente não tem força, irmãos, de combater, sabe? As pessoas vão colocando que não presta. E os crentes, em vez de se defender, irmãos, eles entram nessa terrível vida. Irmãos. Os desejos espirituais vai ficando mortos. 3:2 fala que seja irrepreensível, né? De 1 Timóteo fala que seja irrepreensível. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Irmãos, o povo sapateou, já é pastor. É um trem esquisito. Sapateou é pastor, rodou é pastor, girou é pastor, meteu uma profetada em você é pastor, é bispo, é ensinador. Não tem nem para ele, meu querido. Ele mal sabe quantas vezes já leu a Bíblia. Pergunta a genealogia de Cristo, geração de Jesus. Nasceu, morreu, cresceu e fica nisso aí, mas não tem entendimento, não conhece o Deus que o serve, o Deus que me chamou, porque o Deus que te chamou, Ele manda você ser irrepreensível, apto para ensinar. Pronto, preparado, abnegado. E aí fica lançando, né, tem uma moedinha. Pá. E aí, irmãos, para onde vai a sua fé? Que alimento você come? Que pasto, que capim você alimenta? Que água você bebe? A fonte que nós bebemos, ela é boa. A fonte de Cristo é boa, mas só que essa fonte ela não jorra duas águas. E aí? A Bíblia manda sermos irrepreensíveis, sim ou não? O que significa irrepreensível? Significa que literalmente que não se pode ser atingido. Nada pode atingir as suas vertentes bíblicas. Nada pode colocar você em cima do muro. A sua conversão na sua vida conjugal, na vida doméstica, na vida social, na vida do trabalho, porque quando nós quebramos essas morais aqui bíblicas, nós estamos quebrando a aliança. E aí Satanás vai só te enchendo. Vai só te enchendo. E vamos concordando.
E vamos aceitando. Daqui a pouco, irmãos, você não consegue mais ler a Bíblia, porque a Bíblia vai falar com você e você vai desconstruir aquilo que está escrito. Vai sentir mal. Hã? E aí? As transgressões. E aí? A gente não vai cuidando da nossa reputação, do nosso chamado, irmãos. Há tanto chamado esculhambado, há tanto nome de crente esculhambado, há tanta vida esculhambada ministerialmente, que sei, a pessoa, irmão, está vivendo uma vida esculhambada e não consegue entrar pelo caminho. Senhor, irmãos, não estou dizendo aqui, irmãos, que você não erra, todos nós erramos. Mas nós temos que ser reconciliáveis na oração, porque a oração é o caminho, o perdão é o caminho, a palavra de Deus é cura, o olho cura, a palavra abre teus olhos e teu sentimento. Mas a gente despreza tudo aquilo que está escrito. Despreza ou não despreza? Tomamos decisões que Deus não falou. Sim ou não? E aí? Como iremos ter uma vida cristã exemplar? Com problemas que estão habituando ou incidentais, irmãos, que vai prejudicando a sua forma do seu portar, que vai tirando você do modelo de você deve servir a Deus, para seguirem, e as coisas melhores do céu vai indo embora da nossa vida, e não conseguimos acordar, despertar para um fogo do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando ouvidos o quê? É a doutrina do quê? Devemos ou não devemos preocupar? A corrupção da fé, irmãos. Falso cristãos. Sim. Irmãos, eu fico perguntando uma coisa assim, vamos ser sinceros. Não, sabe, preste bem atenção. Você entra no site, no Google aí, já sai seu CPF. Qual é o nome do fulano? Endereço, data. Varão de Deus. Homem revelou até meu CPF. Que graça tem? O que Deus quer revelar meu CPF? Para que isso? O que isso traz? E o povo fica aí, entendeu tudo. E aí, né? Vai lá, entra no site, pega a igreja que vai pregar, o nome, tudo, entendeu certinho. E aí, irmãos? Não tem uma revelação genuína, isso é sério, irmãos. Isso vai entrando na hipocrisia de homem. Pulou é pastor. Pulou é missionário. Fez um trupé aí, mas não tem marcas, irmãos, de chicotada no lombo. Isso é sério, irmãos.
Isso é sério. Isso é sério. Quantas pessoas que é enganado por esse caminho? Hã? Irmãos, tem pessoas que faz treinamento para pregar, treinamento para ser pastor, sabe? Estuda a mentalidade sua. Irmão, isso é sério. Emocionar as pessoas. Toca na emoção dele. E aí, irmãos? Irmãos, uma coisa muito séria que esse livro de 1 Timóteo 4, versículo 1. Primeiro, irmãos, apostatarão alguns. Agora, irmão, o que é isso? Primeiro, o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. É apostasia pessoal. A apostasia dos últimos tempos é apostasia pessoal contra as verdades bíblicas. Que fala que aparecerão na igreja pastores de grande capacidade, até poderosamente vão se sentir ungidos por Deus. Alguns aparecerão Irmãos, é um povo caloteiro, blasfemo, entendeu? Compra, não paga, empresta, entra na sua casa, te rapa. É sério. Se você tem alguma coisa, entendeu? Me dá isso aí. Deus te mandou, eu te dar isso aqui. Deus mandou o varão dar isso aqui para mim. É mentira do cão, rapaz. Deus não mandou fazer nada disso, não. E respeita, para com isso. Entendeu tudo? Aí vê você com uma roupa, eita servo, Deus falou que ia me dar. É um trem estranho, irmão. O povo é pidão. Deixa Deus te usar, vaso, brinca com a santidade. Brinca com a revelação divina. É sério, brinca com a revelação divina. E o povo cai de patinho, né? Cai de patinho. Cai. E vai ficando o quê? Apostatado da fé. Aí uma coisa não dá certo, uma coisa não dá outra, entendeu? Ele vai ficar em conflito com a palavra de Deus, porque não leu Bíblia, não orou, não consagrou, não jejuou, Deus não falou isso, entendeu tudo, não deixou ser apacentado, não consultou seu líder, seu pastor, entendeu? Eu conheci um pastor que esses dias agora falou para mim assim que dificilmente ele dá um ensino na igreja dele. Eu pensei comigo, como é que tem essa igreja, hein? Como é que tem essa igreja? Uai, é sério. Aí fala, pastor, mas eu não consigo muito, eu gosto mais de sentar para ouvir. Então você não pode ser pastor, meu irmão. Como? É sério isso? Sim.
Irmãos, quem são os hereges? Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução, do engano, escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, a rebeldia e a ausência genuína da conversão os impedem de alcançar conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Olha, irmãos, vamos só ver aqui no versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, como que nós temos que ter cuidado com a nossa consciência? Como nós temos que ter cuidado com a nossa consciência, daquilo que ouvimos, não é? Amém? Terceiro tópico: as teorias progressistas. A deconstrução da Bíblia, o ensino progressista, é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio, a inspiração e a inerrância da Bíblia. Como que esse povo vai querer pregar uma palavra boa? Como? Vai ficando apertado, não vai? 1 Timóteo 13,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto os anjos pregar, aos gentios crido o mundo, recebido acima na glória. Como que eles vão pregar este Cristo? Por quê? Eles não têm a piedade, o amor. Porque, irmãos, esse povo, eles têm um desejo tão escárnio, pelo progressismo. Eles mudam o contexto, eles mudam a palavra, entendeu tudo. Sabe, olha, irmãos, algumas coisas eu sou um pouco crítico em algumas questões. Entendeu? A pessoa vai pregar, ele não dedicou a palavra, ele não orou, não consagrou, não jejuou, não leu Bíblia, entendeu tudo. Esses são os requisitos do acompanhamento. Se você está acompanhado pelo conhecimento, você chega numa igreja na natureza do culto, entendeu tudo, você vai ver o que Deus quer falar, você já está pronto, preparado para pregar. Aí a pessoa entra numa mensagem, troca a mensagem, perde o norte da mensagem, se atropela, irmão, ele fica totalmente descontrolado e não consegue tirar nada daquilo. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. E aí, irmãos, como é que fica aos ouvidos de quem ouve? Firmeza da verdade, porque a igreja deve ter o fundamento do Evangelho, porque o Evangelho ele sustenta, ele preserva a verdade revelada por Cristo, E aí, irmãos, o Evangelho, as pessoas da mensagem progressista, elas vão deturpando
tudo que é puro e tudo que é mais sagrado. Olha, no ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas. O que é pessoas egocêntricas? Pessoas egocêntricas são aquelas pessoas que pregam a mensagem centralizada nela. Ele é o centro. A mensagem, então, tira as pessoas do foco de Cristo, coloca as pessoas para ficar assim, ó. Hã? Você pode ver ali, em 40 minutos de mensagem, uma de mensagem, ele falou 3 vezes do Evangelho da Cruz de Jesus. Foi muito. O restante, o eu, o egocentrismo, ele toma conta das emoções do povo que está ouvindo. Ainda fala, deixa eu te ajudar um pouquinho em Jesus. É sério isso, irmãos? E aí, irmãos? Retira a convicção do pecado. Vive na concordância, irmão, de tudo. É um tal de a si mesmo, é disso, daquilo, entendeu, irmãos? O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a consciência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com revitalização do pecado, da moral. Amém? Porque, irmãos, porque as pessoas, eles têm agora no seu pensamento, Deus me fez assim, Deus me criou assim, Deus sabe que eu sou assim, Deus me conhece assim, ai, a existência de Deus em mim, entendeu tudo, mas ele chora, mas não se arrepende. Isso é sério? Hã? E aí, irmãos? Aí vem as autoajuda, né? As autoajuda. Usa essa camiseta que vai te ajudar. Usa essa camiseta ungida que vai. E é assim, irmãos. Entendeu? Você já reparou que nos últimos tempos, pessoas que estão usando aqueles anel da sorte, colar da sorte, é brinco da sorte, é não sei o que da sorte, é consagrado da sorte, é isso, é aquilo, é aliança com Deus, é tanta coisa, irmãos, tantos aparelhos, mecanismos, que tira o evangelho da cruz, tira Jesus do centro, e as pessoas não conseguem conhecer. Hã? Isso é sério. O evangelho progressista é isso. Nem tudo é Bíblia. Assim, o termo progressista refere-se às teorias e à distância do cristianismo bíblico, em especial a deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Quantos dos nossos valores, irmãos, então foram sido perdidos? E o maior problema que está sendo perdido, mas nós abraçamos a perca. Nós concordamos com ela. E tudo eu vejo, irmãos, que é uma dificuldade imensa das pessoas ter desejo de leitura. Acordar cedo, faz sua mensagem, sua devocional, ora, consagra para o Senhor. E aí, irmão, Deus vai te dando uma estrutura tão grande para você combater os dardos inflamados do diabo. Amém? O teísmo aberto, outra corrente da teologia liberal progressista,
é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende de ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nesta heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história de Gênesis 3, 8 e 19. Entendeu? Então tira tudo aquilo que Deus sabia, né? Ah, mas Deus não sabia, por que deixou, entendeu? Tudo não é não, irmãos. Entendeu? Cada pensamento medíocre, besta, pensamentos isolados, pensamentos perdidos, né? E aí, irmãos, tem uns bobinhos da sorte, né? Tem uns bobinhos aí que vai entrando nessa situação. Vamos ver aqui um pouquinho. Gênesis 3:18. Gênesis 3:18 fala assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém? E aí, irmãos, como que as pessoas vão entender essas razões? Uns falam: ah, serpente, quem enganou? A serpente isso. Ah, mas tudo. Mas o Senhor fala que multiplicarei grandemente a tua dor. O castigo foi imposto sobre o homem e a mulher. Por quê? Bem pelo efeito do erro do pecado, sobre a natureza do propósito. Porque, irmãos, é de relembrar a humanidade as consequências terríveis do pecado. Por que a gente sempre fala: ah, se não fosse Eva, né? Ah, se não fosse Adão. Ah, se eu... E muitas mulheres: ah, se eu pego Eva, eu dava uma pisa nela. Irmãos, Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Entendeu? Na verdade, sim, vai contra isso. Aí agora vamos, só para nós finalizar esse assunto. Este pecado, o trabalho, a raça humana, seja redimida do seu domínio do pecado. E através do presente estado do pecado, a perdição, está quem? Cristo, Filho, onisciente, messiânico, único, vivo, livre, perdoador, remidor dos pecados, que aprofunda no coração do homem e traz ele de volta à vida. Amém? E traz ele de volta à vida. Quantas vezes estávamos mortos? Não estávamos? Mortos. Mas quando nossos olhos foram abertos, nos trouxe de volta à vida. Poxa, Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente para pensar nos nossos erros? Se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, não teria deixado acontecer isso. Se eu tivesse entrado um pouco mais na oração, aí vem mesmo que errou,
Deus falou comigo, Deus falou tal dia, assim, assim. Por que vem a lembrança das nossas memórias? Porque o Espírito nos convenceu dos nossos erros. Amém? Né? E aí, irmãos? Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a sabedoria de Deus. É autolimitação divina, anula que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim o que? Doutrina da providência divina e da presença do mal moral do mundo, logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Porque quando as pessoas estão afundando, Deus me salva. Já vi depoimento, irmãos, de um ateu que foi salvo pelo Senhor. Ele levou não sei quantos tiros, ele era ateu. Na agonia da sua dor, seu sangue jorrando, ele olha para o céu e começa a dizer: Senhor, andei errado, deixei de acreditar, mas agora se tu existes, me tire daqui desse lugar, não me deixa morrer sem te conhecer. Ele viu quando a mão do Senhor estendeu sobre ele e falou: estou aqui para te salvar. Aquele homem foi internado. Durante os dias que ele estava internado, o Senhor estava ali com ele. E para Deus provar, Deus leva um pastor naquele hospital. Sabe por que essa dor? Para você reconhecer que Jesus é o Salvador. Reconheça Ele, que Ele é Salvador da tua vida. Aleluia! E às vezes, irmãos, nós somos tão ingratos que a gente não dá valor no que temos. Amém? A teologia da demetalização em 1958, Randolph Butterman propôs um grande programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, é que é destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia muitos na Bíblia, era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, até a doutrina da concepção do nascimento virginal, a promessa da vida de Cristo, são classificados como mitologia. Nessa teologia bíblica só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos a Bíblia. É a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançados pela fé em Cristo, pela 2 Pedro 1:21. Queridos, segundo tópico, refutando o ensino progressista. Agora, irmãos, isso aqui nos pega, porque a gente tem uma mania, irmão, de não conhecer real o que é o que não é. E às vezes um maléfico está ali, ó, batendo em cima da gente, e você está ali, ó. Não, mas é verdade, é o que ele está falando aí, é certo. É ou não é? Sim, irmãos, o que ele está falando aí é certo. Não, irmãos, nós temos que ser mais atuante,
mais atuante, vigiar mais conhecedor, né? Olha, reafirmando a autoridade bíblica, a refutação do ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. E validar o princípio de sola escritura, instituído na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível, autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana. Na Idade Média, Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando a sua verdade é negada e reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é retificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Apocalipse 22, 18, 19. E aí, irmãos, eu já conheci pessoas crentes que algum assunto na palavra de Deus, ele vai falar: ah, mas isso foi lá no tempo Antigo Testamento, mas agora não somos mais assim. Deus mudou, a igreja mudou, tudo mudou. Mas a Bíblia continua, a palavra continua, a santidade continua, oração continua, a vida com Deus continua, conhecimento continua. Conhecereis a verdade vos liberta. E aí a preguiça de conhecer a verdade? E a preguiça que tem? E aí, irmãos, é levado pelas fábulas, pelos falsos ensinamentos? Sim. É ou não é? Amém? Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo, é ensinar as doutrinas bíblicas. Não importa, irmão, se ele crê ou não creia, ensina a palavra de Deus como ela é. Não importa. Ensina a palavra de Deus como ela é. 2 Timóteo 4, 16. Olha, tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te... Pronto. Amém? Ela manda você mudar, ela manda você perceber. Amém? Quer continuar errado, que continue, mas preserva a sua vida. O interessante é que alguns deveres pastorais de Timóteo era viver uma vida santa. O reconhecimento, a recomendação. Timóteo, permanecer receptivo à operação do quê? Dos dons do Espírito Santo. Ensinar a sã doutrina. Guardar a fé. Isso era dado aí. Amém?
Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação do ensino. Romanos 12:7. A atividade é essencial para instruir, expor, corrigir o erro. E aí, irmãos? O crente está errado, se você corrigir ele, ele desvia. Acaba. É sério. Quer debater, ele quer entender tudo, irmãos. Ninguém quer parar para ouvir. Um dos maiores erros que eu estou vendo hoje: ninguém quer sentar para ouvir. Ninguém quer aprender. 2 Timóteo 3,16. Essa atuação é primordial à transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável, doutrinariamente bíblica. Efésios 4,16. Enfatizando a santificação, o fortalecimento da natureza, a autoridade bíblica e o aprendizado nas escrituras, das doutrinas cristãs, precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Irmãos, o interessante, o crente lê bem Bíblia, mas não muda. Ele lê Bíblia, mas não ora. Ele lê Bíblia, sabe que está errado, mas ele não congrega. Ele lê Bíblia, mas não faz parte da Bíblia. 1 Pedro 1,16. Verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12:1-2. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Efésios 1:13. Quando o salvo recebe novidade de vida, e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está a obediência à palavra de Deus, Tiago 1:22, no abandono das concupiscências, numa vida retidão moral, em toda maneira de amém. Conclusão. As escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral, a festa das pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser inércia, mas resistente à defesa da fé. Ocorre como os valores imutáveis e temporais da Bíblia, não é isso? São exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Amém, meus irmãos? Domingo, quando a criatura vale mais que o Criador. Vamos colocar sobre os pés. Graças a Deus conseguimos encerrar a lição, né? Em nome de Jesus, sem ficar para a próxima. Em nome do Senhor. Amanhã, círculo de oração da igreja, oração. Os irmãos que puderem estar orando, venham orar, irmãos, com as irmãs, vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha abençoar, Senhor, este culto que terminamos. Leve os irmãos para o vosso lar, para a vossa casa. Esteja com cada um, Senhor, na noite do descanso. Amanhã é um novo dia. Meu Deus, tira a frieza, a fraqueza, a dor no corpo, a doença. Oh, Jesus, leve cada um em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só agora, mas para tudo sempre. Tu digam. Meus irmãos, eu quero só deixar uma perguntinha para vocês. Parem para pensar nisso aqui. De hoje em diante, agora, pense quantos de idade você tem. Pensa
quanto mais tempo de vida você tem na terra, tá? Pensa sobre isso. O que você tem preparado para o seu futuro? Amém? Em nome de Jesus. Está encerrado.